paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Continuação de Deuteronômio, capítulo 2, dos versículos 14 ao 37. Durou 38 anos essa nossa viagem de Cades Barne até a passagem da torrente de Zared. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor o tinha jurado. A mão do Senhor pesou sobre eles e foram cortados do acampamento até a sua completa extinção. Depois que todos esses homens de guerra desapareceram do meio de seu povo, levados pela morte, o Senhor disse-me: Passarás hoje a fronteira de Moabe, a região de Ar, e te encontrarás em face dos amonitas. Não os ataques, nem lhe faças guerra, porque não te darei nada da sua terra. Foi aos filhos de Ló que dei a possessão dessa terra. Também esta foi reputada a terra dos Refaim, chamado pelos amonitas de Zanzomim, povo grande e numeroso e de alta estatura como os Enassim. Mas o Senhor exterminou-os diante dos amonitas, que os despojaram e habitaram em lugar deles. Foi o que o Senhor tinha feito pelos filhos de Esaú, que habitavam em Sé, destruindo os horreus diante deles. Despojaram-nos e estabeleceram-se em seu lugar, onde estão ainda hoje. Da mesma sorte, os heveus que habitavam nas aldeias até Gaza foram esmagados pelos Caftorim, originários de Cafitó, que se estabeleceram em seu lugar. Vamos, desarmai as tendas e passai a torrente de Arnon. Vê, entrego-te nas mãos Seom, rei de Ezebom, o amorreu, com a sua terra. Começa a despojá-lo e faze-lhe guerra. A partir de hoje começarei a derramar o temor e o terror de teu nome entre os povos que habitam debaixo de todo o céu, de sorte que só ao ouvir o teu nome eles tremerão e entrarão em pânico por causa de ti. Então enviei do deserto de Cademote mensageiros a Seom, rei de Ezebom, com as palavras de paz, dizendo: Deixai-me atravessar a tua terra, seguirei pela estrada comum, e não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Tu me venderás por dinheiro necessário para alimentar-me, e te pagarei mesmo a água que eu beber. Deixa-me somente passar, como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Sé, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu chegue ao Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Ezebom, não consentiu que passássemos por sua terra. O Senhor teu Deus obcecara-lhe o espírito e endurecer-lhe o coração, a fim de entregá-lo em tuas mãos, como de fato aconteceu. O Senhor disse-me então: Vê, estou pronto a entregar-te imediatamente Seom com a tua terra. Empreende a conquista e ocupa-lhe o território. Seom saiu com todo o seu povo ao nosso encontro para pelejar contra nós em Jaça. Mas o Senhor nosso Deus não lhe entregou e nós derrotamo-lo com seus filhos e todo o seu povo. Tomamo-lhes então todas as suas cidades, que votamos ao intérito, com os homens, as mulheres e as crianças, sem deixar escapar ninguém. Nós só reservamos animais e o espólio das cidades conquistadas. Desde Aroé, que está à margem da torrente de Arnon, e a cidade situada no vale até Galaade. Não houve lugar tão forte que nos pudesse resistir. O Senhor nosso Deus tudo nos entregou. Somente não vos aproximastes da terra dos Amonitas, nem de lugar algum situado às margens da torrente de Jaboque, nem da cidade da montanha, nem de nenhum dos lugares proibidos pelo Senhor nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 3. Voltando-nos em seguida para os lados de Baçã, Og, seu rei, saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos combater em Edrai. O Senhor disse-me: Nada temas, porque eu o entreguei em tuas mãos, com todo o seu povo e sua terra. Tratá-o como trataste Sion, rei dos amorreus que habita em Ezebom. O Senhor nosso Deus entregou-nos também Og, rei de Baçã, com todo o seu povo, e nós o derrotamos de tal sorte que nenhum só dos seus escapou. Tomamos então todas as suas cidades. Não houve uma sequer que não caísse em nossas mãos. Em número de 60, toda a região de Argob, o reino de Og em Baçã. Todas essas cidades eram fortificadas, com altas muralhas.
portas e ferrolhos, sem contar as numerosas cidades abertas. Votamo-las ao interdito, como o tínhamos feito a Seom, rei de Hesebom, com os homens e as mulheres e as crianças. Mas reservamos nos animais o espólio das cidades. Foi assim que tomamos naquele tempo aos 2 reis dos amorreus, o território que estava além do Jordão, desde a torrente do Arnon até a montanha do Hermon. Os sinódios dão a Hermon o nome de Sarion e os amorreus o de Sani. Todas as cidades da planície, todo o Galaade e todo o Baçã, até Salca e Edrai, cidade do reino de Og em Baçã. Porque Og, rei de Baçã, era o único que restava da raça dos Refaim. Vê-se ainda o seu sarcófago, um sarcófago de basalto em Rabá, cidade dos Amonitas. Tem 9 côvados de comprimento e 4 de largura, em côvados ordinários. Tomamos então posse dessa terra. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas o território desde Aroé, que está no vale do Arnon, assim como a metade da montanha de Galaade com suas cidades. Dei à minha tribo de Manassés o resto de Galaade e todo o Baçã, reino de Og, toda a região de Argob com todo o Baçã e o que se achava na terra dos Refaim. A Jair, filho de Manassés, coube toda a região de Argob até a fronteira dos Jeruseus e dos Macateus. E ele deu nome às aldeias de Baçã, chamadas ainda hoje aldeias de Jair. A Maquir dei Galaade. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas a terra que se estende desde Galaade até a torrente do Arnon, servindo de limite o meio do vale, e depois até a torrente de Jaboque, fronteira dos Amonitas. E, enfim, a planície do Jordão, desde Genezaré até o mar da planície, o mar salgado, ao pé das encostas do Fasga para o oriente. Naquele tempo dei-vos essa ordem. O Senhor vosso Deus deu-vos essa terra em herança. Vós, pois, homens valentes, tomareis vossas armas e marcharei à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres com vossos filhos e vossos animais. Sei que tendes muitos animais. Ficaram nas cidades que vos dei, até que o Senhor tenha assegurado o descanso de vossos irmãos com o vosso, e tenham por sua vez tomado posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá do outro lado do Jordão. Então cada um voltará à possessão que lhe dei. Ao mesmo tempo dei a Josué a seguinte ordem: vistes com os vossos olhos tudo o que o Senhor vosso Deus fez a esses 2 reis. Desse modo tratará o Senhor todos os reinos que atravessares. Não os temas, porque é o Senhor vosso Deus quem combaterá por vós. Entre mentes, rogueis ao Senhor, dizendo: Senhor Javé, começastes a mostrar ao vosso servo vossa grandeza e o poder de vossa mão. Qual é nos céus ou na terra o Deus que pode igualar-se a vós em obras e grandes feitos? Ah, se eu pudesse também eu passar e ver essa boa terra além do Jordão, essa bela montanha e o Líbano. Mas o Senhor irou-se contra mim por causa de vós e não me ouviu. Disse-me: basta, não me fales mais em tal coisa. Sobe ao cimo do Fasga, lança teus olhos para o ocidente e para o norte, para o meio-dia e para o oriente, e contempla com os teus olhos a região, mas tu não passarás o Jordão. Dá as tuas ordens a Josué, anima-o, conforta-o, porque é ele quem irá à frente desse povo e lhe dará a possessão da terra que vais ver. E ficamos no vale defronte de Bet-Fegó. Deuteronômio, capítulo 4, dos versículos 1 ao 14. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não ajuntareis nada a tudo o que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardarei os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez em Baal-Fegó, como exterminou todos aqueles dentre vós que tinham seguido o Baal-Fegó. Mas vós que estáis unidos ao Senhor vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Vede, eu vos ensinei leis e ordenações conforme o Senhor meu Deus me ordenou, a fim de a praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos, que ouvindo todas essas prescrições dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente.
Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si como está de nós, o Senhor nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais de teu coração, enquanto viveres. Antes, ensina aos teus filhos e netos. Lembra-te do dia em que te apresentaste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me falou, dizendo: Ajunta-me o povo para que ouçam as minhas palavras e aprendam a temer-me ao longo de toda a sua vida, e o ensine aos seus filhos. Aproximaste-vos então e estivestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, cujas chamas subiam até as profundezas do céu, onde havia trevas, nuvens e escuridão. Do meio do fogo o Senhor vos falou. Ouvistes o som de suas palavras, mas não vis, no entanto, nenhuma forma, somente uma voz. Ele vos deu a conhecer a sua aliança e ordenou-vos que as observasses as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ordenou-me o Senhor naquele mesmo tempo que vos ensinasse as leis e os preceitos que deverias observar na terra que ides possuir. Continuação do Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 36 ao 52. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora com 84 anos não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhe eles: Por que me procurais? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhe era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Continuação do Salmo 33, dos versículos 16 ao 23. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra a lembrança deles. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas os livra o Senhor. Ele protege cada um de seus ossos, nenhum só deles será quebrado. A malícia do ímpio leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma de seus servos, não será punido quem a ele se acolhe. Provérbios, capítulo 16, dos versículos 26 ao 33. A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca o constrange a isso. O perverso cava o mal. Há em seus lábios como que fogo devorador. O perverso excita questões. O detrator separa os amigos. O violento seduz seu próximo e o arrasta pelo mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga, ao morder os lábios, já praticou o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça.
Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.